Durante um dos períodos mais sombrios do século XX, quando quase tudo parecia perdido, um homem se tornou a voz da resistência. Winston Churchill não foi um líder confortável, não foi consenso, mas foi a escolha necessária quando a história não oferecia boas opções para continuar. Winston Leonard Spencer Churchill nasceu em 30 de novembro de 1874, no Palácio de Blenheim, na Inglaterra, uma das residências mais simbólicas da aristocracia britânica. Seu nascimento já o colocava dentro do coração do poder político e militar do Reino Unido. Ele era filho de Lord Randolph Churchill, um político influente do Partido Conservador, e de Jennie Jerome, uma socialite americana conhecida por sua inteligência, carisma e independência. Uma combinação rara para a elite britânica do século XIX. Apesar do prestígio familiar, a infância de Churchill foi marcada pela distância emocional dos pais. Criado em grande parte por babás, especialmente pela figura afetuosa de Elizabeth Everest, ele cresceu buscando aprovação, atenção e reconhecimento. Na escola, Churchill teve desempenho irregular. Era visto como indisciplinado, questionador e pouco adaptado ao ensino tradicional. No entanto, demonstrava talento precoce para a linguagem, a memória histórica e a oratória. Após dificuldades acadêmicas, ingressou na Academia Militar de Sandhurst, onde encontrou um ambiente mais compatível com seu temperamento. A disciplina militar, o estudo de estratégia e a noção de dever moldaram profundamente sua visão de mundo. Ainda jovem, Churchill passou a enxergar a história não apenas como passado, mas como palco de ação humana. Ele acreditava que indivíduos, em momentos críticos, poderiam alterar o curso dos acontecimentos, uma convicção que guiaria toda a sua vida. Ao final do século XIX, Winston Churchill não era apenas um herdeiro da elite britânica. Era um jovem moldado por ausência, ambição e um desejo intenso de provar seu valor. Elementos que formariam o núcleo de seu caráter público e privado. No fim do século XIX, Churchill buscava algo além da carreira militar comum. Ele queria visibilidade, experiência real e protagonismo. Para isso, passou a se expor deliberadamente aos conflitos armados do Império Britânico. Serviu e atuou como correspondente de guerra em regiões como Cuba, Índia, Sudão e África do Sul. Essa combinação rara, soldado e jornalista, permitiu que ele lutasse, observasse e narrasse a guerra ao mesmo tempo. Durante a Guerra dos Boeres, na África do Sul, Churchill foi capturado após um ataque ao trem blindado britânico. Sua prisão transformou-se rapidamente em um episódio decisivo para sua imagem pública. A fuga do campo de prisioneiros, cruzando centenas de quilômetros em território inimigo, foi amplamente divulgada pela imprensa britânica. Churchill retornou à Inglaterra como herói, não apenas por coragem, mas por narrativa. Ele compreendeu cedo o poder da comunicação. Escrevia livros, artigos e relatos que transformavam experiências militares em construção política. Churchill não apenas viveu a guerra, ele soube contá-la. Em 1900, aos 25 anos, foi eleito para o parlamento. Sua entrada na política não foi fruto apenas de herança familiar,
mas da imagem pública construída em combate, risco pessoal e exposição constante. Nesse período, Churchill formou uma convicção central. Liderança exige presença no perigo, disposição para errar e coragem para assumir responsabilidade. A guerra não o destruiu, moldou sua identidade pública. Após entrar no parlamento, Churchill revelou rapidamente um traço marcante: independência política. Ainda jovem, rompeu com o Partido Conservador e migrou para os liberais, guiado mais por convicções do que por lealdade partidária. Defendia reformas sociais avançadas para a época, como proteção aos trabalhadores, seguro-desemprego e limites à exploração industrial. Essas posições lhe renderam prestígio, mas também desconfiança entre aliados tradicionais. Sua ascensão foi rápida. Ocupou cargos importantes no governo, incluindo o de primeiro-lorde do Almirantado, responsável pela Marinha Real Britânica, uma das posições mais estratégicas do Império. Durante a Primeira Guerra Mundial, Churchill apostou na ousada campanha de Galípoli, uma tentativa de abrir uma nova frente contra o Império Otomano. A operação terminou em desastre militar e milhares de mortes. Galípoli marcou profundamente sua trajetória. Churchill foi responsabilizado, afastado do governo e passou de promessa política a símbolo de fracasso estratégico. Pela primeira vez, sua carreira parecia definitivamente comprometida. Em vez de se afastar da guerra, alistou-se novamente no exército e serviu nas trincheiras da Frente Ocidental. Foi uma tentativa de redenção pessoal e contato direto com as consequências das decisões políticas. No período entre guerras, Churchill alternou cargos, perdeu influência e acumulou críticas. Era visto por muitos como brilhante, mas instável. Um homem de talento excessivo para seus próprios limites. Esses anos consolidaram uma contradição central. Churchill possuía visão estratégica e coragem política, mas também impulsividade e dificuldade em reconhecer erros no tempo certo. Durante a década de 1930, Churchill viveu um período de isolamento político. Sem cargos relevantes, era visto como ultrapassado, alarmista e incapaz de se adaptar ao novo cenário europeu. Enquanto muitos líderes defendiam o apaziguamento, Churchill alertava para o rearmamento da Alemanha e o crescimento do nazismo. Suas advertências eram frequentemente ignoradas ou tratadas como exagero. Ele estudava relatórios militares, discursos e movimentações estratégicas de Adolf Hitler, percebendo antes da maioria que o conflito era inevitável. Para Churchill, a guerra não era uma hipótese, era uma contagem regressiva. A política de concessões, adotada pelo governo britânico, buscava evitar outra guerra a qualquer custo. Churchill via essa postura como fraqueza moral e estratégica, capaz de fortalecer ainda mais o inimigo. Durante anos, suas posições o afastaram do centro do poder. Churchill tornou-se uma voz solitária no parlamento, insistente, impopular e cada vez mais isolada politicamente. Esse período revelou um traço decisivo de sua personalidade: a capacidade de suportar longos momentos de rejeição sem abandonar convicções profundas. Poucos líderes suportariam tamanha pressão sem recuar. Quando a Alemanha invadiu a Polônia em 1939, confirmando seus alertas, Churchill deixou de ser visto como um exagerado.
De repente, suas previsões passaram a parecer claras e precisas. O homem que por quase uma década falou sozinho agora se tornava necessário. O isolamento havia terminado e o momento decisivo de sua vida estava prestes a começar. Em maio de 1940, com a Europa em colapso, Winston Churchill foi nomeado primeiro-ministro do Reino Unido. A escolha não foi consenso, mas refletia a urgência de uma liderança firme em um momento extremo. O exército britânico recuava, aliados caíam e a ameaça de invasão era real. Churchill assumiu o cargo sem promessas de vitória fácil, oferecendo apenas esforço, sacrifício e resistência. Seus discursos tornaram-se armas estratégicas. Com palavras diretas e carregadas de gravidade, ele transformou medo em determinação e deu à população um sentido claro de propósito coletivo. Churchill compreendia o poder da comunicação em tempos de crise. Cada pronunciamento era calculado para sustentar a moral, reforçar a unidade nacional e manter viva a confiança em meio ao caos. Durante os bombardeios alemães sobre Londres, ele recusou abandonar a capital. Sua presença física entre os escombros simbolizava que o governo compartilhava os riscos do povo. No campo diplomático, construiu alianças complexas, inclusive com antigos adversários ideológicos. Para Churchill, a sobrevivência da nação estava acima de preferências políticas pessoais. A guerra exigiu decisões duras, muitas delas moralmente ambíguas. Churchill carregava o peso de cada escolha, consciente de que liderar em guerra significava aceitar perdas irreparáveis. Entre 1939 e 1945, Churchill tornou-se mais do que um chefe de governo. Tornou-se a voz de uma nação sitiada, sustentando a resistência, até que a vitória deixasse de ser esperança e se tornasse realidade. Com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, Winston Churchill emergiu como um dos líderes mais reconhecidos do mundo. Para muitos, ele personificava a vitória e a resistência britânica. Poucos meses depois, porém, veio o choque. Churchill perdeu as eleições gerais. O país que ele liderara na guerra escolheu um novo caminho político para o tempo de paz. A derrota revelou uma ruptura entre liderança em guerra e liderança em reconstrução. Os britânicos buscavam reformas sociais, estabilidade econômica e mudanças que Churchill não representava naquele momento. Fora do cargo, Churchill voltou-se para a escrita e a reflexão histórica. Produziu obras que reinterpretavam a guerra e consolidavam sua própria narrativa sobre os acontecimentos. Em 1946, seu discurso sobre a Cortina de Ferro sinalizou um novo conflito global. Mesmo afastado do poder, Churchill continuava influenciando o debate internacional. Em 1951, retornou ao cargo de primeiro-ministro. Já não era o líder de tempos extremos, mas uma figura experiente em um mundo dividido pela Guerra Fria. Esse período expôs um contraste marcante. O homem indispensável na guerra nem sempre era o mesmo exigido pela paz. A história começava a separar o líder do mito. Nos últimos anos de vida, Winston Churchill já não era apenas um político ativo. Tornara-se uma figura histórica em vida, observada mais como símbolo do que como líder em exercício. Fisicamente debilitado e emocionalmente marcado por décadas de decisões extremas, ele passou a conviver com limitações que contrastavam com a imagem de força construída durante a guerra.
Churchill sempre lutou contra períodos de depressão, que chamava de o cão negro. Mesmo no auge da fama, enfrentava batalhas internas silenciosas, pouco visíveis ao público. Paralelamente à política, consolidou-se como escritor e historiador. Sua obra lhe rendeu o Prêmio Nobel de Literatura, não por ficção, mas pela força histórica e retórica de seus textos. Como homem, foi contraditório. Brilhante e falho, visionário e impulsivo, inspirador e difícil. Sua grandeza nunca foi simples, foi construída em tensão constante. Churchill faleceu em 1965. Seu funeral reuniu líderes do mundo inteiro, selando sua transição definitiva de homem para mito dentro da memória coletiva do século XX. Seu legado não está apenas nas vitórias militares, mas na ideia de que, em momentos extremos, palavras, convicção e coragem podem sustentar uma nação inteira. A história de Winston Churchill não é a história de um herói perfeito. É a história de um homem moldado por falhas, contradições e escolhas difíceis. Em tempos de conforto foi questionado. Em tempos de crise foi muito necessário. Churchill nos lembra que a história não é feita por figuras impecáveis, mas por seres humanos que, diante do caos, decidem não recuar. Esta não é uma verdade absoluta. É um recorte possível, um convite à reflexão, porque compreender o passado é, acima de tudo, aprender a olhar o presente com mais profundidade.